Começa na próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro, a entrega dos carnês de IPTU de Itajaí. Neste ano, o desconto pode chegar a 25% para quem pagou em dia no ano passado e vai pagar à vista em 2014. As informações de onde retirar o carnê, prazos de pagamentos e as condições, você confere agora com o repórter Jonas Augusto. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Nós estamos na Prefeitura de Itajaí para conversar com o secretário da Fazenda para saber sobre o IPTU, que começa a ser entregue no próximo dia 3 de fevereiro. A gente está com o secretário aqui, Marcos. Secretário, como vai ser feita a entrega, quais os locais, né, e os horários também para a população estar retirando o carnê do IPTU? Boa tarde. O carnê de IPTU ele vai estar disponível impresso, o carnezinho, a partir do dia 3 e será entregue no Salão Paroquial da Igreja Matriz, na Igreja do São Cristóvão, no Salão Paroquial também, e no antigo Centro Social no São Vicente, ali entre o São Vicente e São João. Então, para quem mora no São Vicente e Cidade Nova, vai ser entregue ali no São Vicente mesmo. Quem mora na Murta, Salceiros e em Cordeiros, vai ser no Salão Paroquial da Igreja São Cristóvão. E para quem mora nos demais bairros, vai ser entregue no Salão Paroquial da Igreja Matriz. E os horários, o senhor sabe? É das 8 às 6 horas, com o horário de meio-dia, da meio-dia às 2 vai ter regime de plantão. Agora, quem não precisar se deslocar a esses locais, pode se dirigir ao site da Prefeitura, www.itajaí.sc.gov.br, vai ter um link ali, cidadão, do qual ele vai inserir o número do cadastro, que ele vai ter de posse do carnê do ano anterior, e uma senha que é 2 números, basta ele somar aquilo ali, e ele pode obter todos os boletos da forma que ele desejar, ou parcela única, ou em 10 parcelas. E, secretário, a questão do pagamento, né? Como é que ficou a questão dos descontos para o cidadão hoje de Itajaí estar pagando o IPTU à vista ou a forma de parcelamento aí para a comunidade de Itajaí? Como é que ficou isso? Olha, os anos anteriores a gente já colocava o valor líquido no carnê de IPTU. Esse ano o prefeito pediu para a gente colocar de uma forma que o cidadão pudesse visualizar o tributo bruto e os descontos. Então, nesse carnê vai estar o valor bruto. Se ele pagou o ano de 2012, 2013 em dia, ele já vai estar menos 10%, porque ele pagou o ano passado em dia. Se ele preferir pagar em parcela única, agora no dia 15 de fevereiro, ele vai ter mais 10%. E se ele optar para pagar no dia 15 de março, ele vai ter 10%, ou se não 10 parcelas sem o desconto. Em todas essas opções. Se ele pagou em dia o ano passado, ou se ele pagar em dia esse ano, ele vai ter desconto esse ano e também o ano que vem. Ou se ele participou em algum programa da Prefeitura em Itajaí Mais Linda, se ele fizer a calçada, plantar uma árvore, pintar um muro, a fachada da casa, cada item se ele construiu, ele pode ter um benefício de 10% em cada um deles, 40% na totalidade. Secretário, e a questão da tarifa de lixo, ela vem separada, não é? A tarifa de lixo é uma concessão que o município tem com uma empresa, do qual ela vai disponibilizar o carnê via correio, sendo que as informações e o valor do lixo, ele pode tirar dúvida na concessionária, que é aqui na rua Alberto Verne, bem pertinho da Prefeitura. A última questão é a questão da renovação de isenção do IPTU. Como é que fica? Tem já prazo para o pessoal estar fazendo essa renovação? Tem. Quem está de posse com certificado, então, se ele fez o ano passado a isenção, se ele fez o requerimento e foi concedido, ele vai ter um certificado que vale para 4 anos. Então, ele tem que ver a validade do certificado. Se porventura venceu, ele tem que se dirigir à Prefeitura a partir de maio, do qual a gente vai dar uma relação dos documentos, do qual ele vai ser beneficiado com essa lei, que seria 3 salários mínimos, a renda familiar, ter uma moradia única e ter um carro com tempo de uso de 10 anos.
Então tá, muito obrigado, secretário, pelas informações. E para você de casa, então, ficar de olho na questão da entrega do IPTU, pode ir até os locais que o secretário falou ou no www.itajaí.sc.gov.br. Lá tem um link cidadão, você clica e você consegue também imprimir os boletos do IPTU. Essas são as informações aqui de Itajaí. É com você, Luciana. Obrigada, Jonas. E agora vamos falar de esporte aqui no MCA Notícias. O Marcílio Dias faz promoção de ingressos para o jogo contra o Avaí. A partida acontece neste sábado à noite e os ingressos, pela metade do preço, vão ser vendidos até às 8 horas da noite de hoje. Uma bela de uma promoção para incentivar o torcedor a ir ao estádio Hercílio Luz, não é mesmo, Sérgio Mota? Boa tarde. Boa tarde, Luciana Leão. Boa tarde a você que assiste ao MCA Notícias. Como diz aqui em Itajaí, a descoberta está 20 pila, então vale a pena comprar antecipado, já que o preço integral é 40. E também a coberta 30 e a cadeira 50 pila, esses são os preços aí. Estou falando em pila porque é a moeda que roda aqui em Itajaí, né? Esses são os preços aí dos ingressos para o Marcílio Dias contra o Avaí no sábado às 7h30 da noite. O time, depois do empate aí contra a Chapecoense, está mais confiante, né? Contaria uns 3 pontos aí contra o Metropolitano, não vieram, veio a derrota, e contaria-se aí até com empate. Sabe que a Chapecoense era a favorita ao jogo e conseguiu aí ficar na frente do placar durante 2 vezes, mas não conseguiu manter, arrancou um empate. O treinador Macuglia falou conosco ontem no jogo do Joinville Metropolitano, que foi aqui em Itajaí. Pois é, daqui a pouquinho você vai ver a matéria completa. E aí está vendo o Macuglia, ele está meio confiante, ficou chateado, reclamou muito aí da arbitragem. O Weber Roberto Lopes diz ele que o Weber foi muito brabão aí para cima dele, expulsou um monte de gente. Tem um monte de desfalque, é o Harrison, é Toninho, é Tauan, é Anderson, de repente é muita gente, nem grava o nome. Então, ele vai se virar nos 30. Daqui a pouquinho você vai saber aí essa sonora também do Macuglia. E ontem teve o jogo Metropolitano e Joinville, 2-1. Vamos ver como é que está a tabela do Catarinense. A gente tem a tabela aí já para mostrar do Catarinense. Com essa vitória, olha só que tabela bonita, hein? O Metropolitano é o líder com 6 pontos, 100% de aproveitamento, Criciúma, Avaí e Ibirama. Esses seriam os 4 aí que iriam para o quadrangular final. Você nota que o campeonato está embolado, né? O Metropolitano deu uma grande distância aí diante do Joinville para baixo, que tem Joinville, Marcílio, Chapecoense e Brusque, mas o campeonato está embolado. O Marcílio Dias, se ganhar, pula para 4 pontos, passa o próprio Avaí, e aí fica mais embolado ainda, né, Luciana Leão? Aí o campeonato que tá bom mesmo. Ontem um nível técnico muito bom no jogo entre Metropolitano e Joinville. O Joinville jogou muita bola, mas não conseguiu converter em gols. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Campeonato Catarinense. Agora, uma notícia não muito boa. A nossa atleta Laís sofreu um acidente, que a gente sabe essa semana, e vamos ver como é que está o estado dela e como é que está essa reportagem. Vamos lá. As 2 intervenções cirúrgicas realizadas na esquiadora brasileira Laís Souza, nesta quinta-feira em Salt Lake City, nos Estados Unidos, foram um sucesso. Os médicos que cuidam da atleta, porém, não escondem que sua condição segue crítica. Internada desde a última segunda-feira, quando sofreu um acidente enquanto esquiava em Utah, nos Estados Unidos, às vésperas das Olimpíadas de Inverno de Sochi, na Rússia, Laís teve seu quadro clínico destrinchado pela equipe médica, composta por especialistas brasileiros e americanos. Mais tarde, recebeu a primeira visita da mãe, Odete Souza, que preferiu não falar após o encontro com a filha no hospital. A esquiadora teve um deslocamento completo da terceira vértebra da coluna e seu estado atual é de choque medular. Uma suspensão transitória da função da medula espinhal abaixo do nível da lesão, como a vértebra lesionada é responsável pela respiração, Laís depende de 100% de aparelhos para manter o pulmão funcionando, pois não consegue movimentar os músculos da região. Segundo os médicos, ela corre risco enquanto não puder respirar por conta própria, o que depende de sua recuperação. Em alguns casos, acaba até não ocorrendo, como o paciente necessitando de respiração artificial enquanto viver. Pois é crítico, mas vamos torcer aí pela Laís. Quem também está numa situação não muito boa é Michael Schumacher. Vamos ver então. A equipe de especialistas que acompanha o estado de saúde de Michael Schumacher anunciou nesta quinta-feira que vai começar o processo para retirá-lo do coma induzido. Os médicos afirmaram que os sedativos estão sendo reduzidos para iniciar o processo de despertar, que pode demorar muito tempo.
Um mês depois do grave acidente de esqui que sofreu na estação de Meribel, nos Alpes franceses, Schumacher segue sob os cuidados da unidade de tratamento intensivo do Hospital de Grenoble, no sudeste da França. Ele bateu a cabeça contra uma rocha quando descia a montanha. O ex-piloto estava fora da pista. Especialistas descartam a hipótese de equipamentos defeituosos e sinalização inadequada. O Michael Schumacher, que sempre gostou de esportes radicais, exagerou um pouquinho e acabou se dando mal. Também torcemos pela sua recuperação e que não fique nenhuma sequela, né? Já que ele é um excelente atleta. Bom, e falando aí em esportes aí pelo mundo afora, em Nova York, desse domingo tem a final do Super Bowl e a cidade está super agitada. Você está vendo aí as imagens da NFL, que é a Liga Nacional de Futebol Americano. E aí a cidade, olha só, tem muitas, o centro de Nova York está colorido, ali está divertido mesmo. Aproveitando lá, o pessoal, aqui nós estamos morrendo de calor, lá o pessoal está com touca, dá até um negócio. Você vê o pessoal de jaqueta, dá até um suador na gente aí. Então tudo isso aí, ó, essas brincadeiras que vocês estão vendo é exatamente alusiva a essa final do Super Bowl que acontece. Daqui a pouquinho você vai ver a matéria completa. Não perca no programa Sport News, tem gols da Libertadores, tem as notícias do Campeonato Catarinense que tem rodada nesse final de semana, tem também os clássicos pelo Paulista, Palmeiras e São Paulo, e pelo Carioca, Vasco e Botafogo. Vascão marcou 10 gols nos últimos 2 jogos. Rapaz, será que vai golear o Botafogo também? O Botafogo está com a cabeça na Libertadores da América. Mas você vai ficar sabendo daqui a pouquinho no programa Sport News. Então, espero você lá. Até lá, Sérgio Mota, lembrando que o Sport News é coladinho com o MCA Notícias. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas informações de Itajaí, do estado e do mundo. E tem também, Fundação do Meio Ambiente vai fiscalizar bares e restaurantes que colocam música ao vivo ou mecânica sem estar dentro da nova regulamentação. Multa pode variar de 5 mil a 50 milhões de reais. Não saia daí que a gente volta num instante só.